Ele foi chamado de herói, mas morreu como traidor. Amado pelo povo, odiado pela elite. Ele não pediu o poder, ele tomou. Júlio César não foi apenas um nome da história. Ele foi o homem que destruiu a República. Mas será que ele salvou Roma ou selou sua ruína? Hoje você vai descobrir a verdade que os livros não contam. Era o amanhecer de um dia comum, mas Roma estava inquieta. Nas ruas, a tensão cortava o ar como uma lâmina invisível. O Senado estava reunido, os cidadãos seguiam suas rotinas. Até que o impossível aconteceu. Júlio César, o homem mais poderoso da República Romana, caiu. A notícia correu como um raio. Cada beco e praça da cidade se encheu de rumores, gritos e correria. O corpo de César, coberto de sangue, jazia no chão do Senado. Foram mais de 20 punhaladas. Mas o que causou tamanho ódio? Quem entre os homens que o seguiam teve coragem de assassiná-lo a sangue frio? Era o fim de uma era, ou o começo de outra. A figura que havia conquistado terras, derrubado rivais e encantado o povo, agora estava morta. Mas o mistério permanecia. César havia sido vítima de uma conspiração ou de sua própria ambição desmedida? Roma, naquele instante, mergulhava em um silêncio ensurdecedor, como se soubesse que aquele sangue derramado traria consequências que ecoariam por séculos. A multidão se aglomerava. Ninguém sabia ao certo o que viria. Mas uma pergunta surgia nos olhos de todos. Quem realmente foi Júlio César? Ano 100 a.C., numa Roma ainda em ebulição, nasce um garoto que carregava no sangue o nome de uma antiga linhagem, mas sem as riquezas que o sobrenome prometia. Gaio Júlio César veio ao mundo em meio a crises políticas, disputas de poder e um cenário onde a glória era reservada apenas aos audaciosos. Seu pai, um modesto político, morreu cedo. Sua mãe Aurélia, uma mulher firme e inteligente, foi sua primeira grande influência. Ainda jovem, César sentiu na pele o gosto da perseguição política. Foi marcado como inimigo do ditador Sula e, para não ser morto, teve que fugir, escondendo-se nas sombras de Roma. Foi nesse caos que nasceu a ambição. César percebeu desde cedo que a nobreza não bastava. Era preciso força, carisma, inteligência e, acima de tudo, coragem para desafiar o sistema. Recusando-se a viver nas margens do poder, estudou oratória, formou alianças e abraçou a guerra como caminho para a glória. Seus olhos brilhavam com um único desejo: ser lembrado. Mas o jovem Júlio ainda era apenas um nome entre milhares. O que o separava do esquecimento era sua capacidade de sonhar alto e não temer o preço do sonho. Nascia ali não um homem, mas um mito em formação. Se você chegou até aqui, é porque sente o mesmo que César sentia. Sede por grandes histórias, por destinos que desafiam tudo e todos. E se essa jornada está te prendendo, se essa narrativa acendeu algo em você, então não deixe isso morrer aqui. Clique no like agora. Ele não é só um botão, é o combustível que faz esse conteúdo continuar vivo, que mostra ao YouTube que essa história merece ser vista por milhares de outros apaixonados por grandes figuras do passado. Inscreva-se no canal, porque as próximas histórias que vamos revelar não estão nos livros de escola. Aqui você vai descobrir os segredos, os dilemas e os bastidores do poder como nunca viu antes. E quem já está inscrito faz parte de uma legião que se recusa a olhar para o passado com os olhos do óbvio. Seja como César. Vá além. Deixe sua marca. O império que estamos construindo aqui começa com um clique. E você pode fazer parte dele agora. Então, está pronto para continuar essa jornada até o fim? Aperte o botão e venha comigo, porque o melhor ainda está por vir. Roma era um palco de privilégios, onde as decisões não eram tomadas em nome do povo, mas por uma elite viciada em corrupção e jogos de influência. A República, em sua aparência, era um sistema democrático, mas bastava olhar de perto para ver o teatro de sombras. Senadores comprados, votos manipulados, leis feitas para proteger os mais ricos. Júlio César, ao entrar nesse cenário, não queria apenas participar, ele queria transformar. Mas transformar o quê, exatamente? O sistema ou o lugar que ocupava nele?
César começou sua trajetória política desafiando o status quo. Comprava o apoio da plebe com festas, jogos e promessas, distribuía pão, promovia reformas e falava como se fosse um deles. Ganhava o coração do povo, mas também despertava o ódio da aristocracia. Para muitos, era o arauto de uma nova Roma. Para outros, um oportunista perigoso que disfarçava sua ambição com um discurso de mudança. Com cada passo, eliminava o poder dos tradicionais. Cada eleição que vencia era um golpe na velha guarda. A república, aos poucos, começava a ruir. Mas a grande dúvida pairava no ar. Júlio César queria salvar Roma, ou apenas tomá-la para si, usando o discurso de reforma como escudo. Júlio César não subiu. Ele disparou como um cometa pelo céu de Roma. Seu carisma não era comum. Onde ele falava, multidões paravam. Onde caminhava, os olhares se voltavam. Desde seus primeiros cargos, já deixava claro que não jogaria pelas regras convencionais. Aos poucos foi costurando alianças estratégicas. Uniu-se a Crasso, o homem mais rico de Roma, e a Pompeu, o general mais prestigiado. Juntos formaram o primeiro triunvirato, uma aliança que não estava escrita nas leis, mas dominava Roma por debaixo delas. César usava cada cargo político como degrau. Como edil, organizava festas e banquetes públicos. Como pretor, ganhava prestígio entre os mais humildes. E, quando assumiu o consulado, mudou as engrenagens do poder com uma ousadia que poucos ousaram antes. Mas seu verdadeiro salto viria na Gália. Ali, com sangue e fogo, construiu seu império pessoal. Cada vitória no campo de batalha era enviada a Roma como propaganda. As legiões o amavam. O povo o aplaudia. E o Senado temia. Ele não pedia poder. Tomava. Sua ascensão parecia implacável. Mas por trás de cada vitória, havia uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Até onde ele iria? E o que restaria de Roma quando ele chegasse lá? Durante quase uma década, César travou uma guerra brutal na Gália, região que hoje abrange França, Bélgica e parte da Alemanha. Oficialmente, ele dizia lutar pela segurança de Roma, protegendo suas fronteiras dos povos bárbaros. Mas os relatos, cuidadosamente escritos por ele mesmo, mostram uma ambição muito maior. Tribos inteiras foram dizimadas, aldeias queimadas, prisioneiros vendidos como escravos aos milhares. Era mais do que estratégia militar. Era extermínio metódico, uma campanha para glorificar seu nome e alimentar a sede de conquista. Com suas Crônicas da Gália, César narrava suas vitórias em terceira pessoa, como um épico onde ele próprio era o herói. Mas por trás das palavras, havia cenas que o pergaminho não revelava. Pilhagens, torturas, alianças quebradas. Seus soldados o adoravam. Ele dividia os espólios, liderava na linha de frente e sabia manter a moral alta. Mas os gauleses o viam como um flagelo. César venceu batalhas colossais, como a de Alésia, contra o lendário Vercingetorix. Roma o aclamava, mas a verdade permanecia nas entrelinhas. Teria sido ele um libertador que levou a civilização a povos bárbaros, ou um carniceiro que sacrificou milhões em nome da própria glória. O Rubicão era apenas um rio estreito no norte da Itália, mas cruzá-lo representava o maior crime político possível: declarar guerra contra Roma. Nenhum general podia entrar na Itália com seu exército sem autorização do Senado. Era a linha vermelha da República. Naquela noite tensa de 49 a.C., César parou à beira do Rubicão com suas legiões fiéis atrás. Sabia que, ao cruzá-lo, deixava de ser apenas um comandante vitorioso. Tornava-se inimigo do Estado. Olhou o horizonte e disse: Alea jacta est. A sorte está lançada. E atravessou. O Senado tremeu. Pompeu, seu antigo aliado, agora rival, fugiu às pressas. César marchava rumo à capital, não como defensor de Roma, mas como conquistador dela. Não havia volta. Aquilo não era mais política. Era guerra civil. Mas o que o motivou de verdade? Teria sido a defesa da justiça, já que temia ser preso por seus inimigos políticos? Ou simplesmente não suportava a ideia de dividir o poder? Com essa travessia, César declarou ao mundo que Roma não era maior que sua ambição. O Rubicão
que corria silencioso, agora jorrava o anúncio de uma nova era. A república jamais seria a mesma, e César também não. O povo romano era volúvel, faminto por pão, espetáculo e esperança. César entendeu isso antes de todos. Desde cedo soube que controlar a multidão era mais eficaz do que controlar o Senado. Ele se aproximava das massas com uma habilidade quase hipnótica. Promovia jogos, distribuía alimentos, perdoava dívidas, criava leis populares. Falava como se estivesse do lado deles. Um homem do povo, mesmo sendo da elite. Mas havia uma estratégia por trás de cada gesto. César sabia que enquanto o povo o amasse, ninguém poderia derrubá-lo. Ele os alimentava, divertia, protegia e, em troca, recebia uma devoção quase religiosa. Mas por trás desse carinho popular, escondia-se um controle sutil e profundo. O povo passou a depender dele, a confiar apenas nele, e sem perceber, Roma foi se transformando de república em um corpo que respirava por um só pulmão: César. Os senadores viam com horror o crescimento desse culto à personalidade. Cartazes, moedas com seu rosto, estátuas em vida. Algo impensável até então. Seria isso amor verdadeiro entre líder e povo? Ou a mais bem-sucedida manipulação emocional da história? César havia criado uma Roma que batia no ritmo de seu próprio coração. Mas e quando esse coração parasse? Antes mesmo de dominar Roma com espada ou leis, César já havia conquistado outra arma: a palavra. Ele não era apenas um general, mas um gênio da comunicação. Escrevia com clareza, ritmo e intenção. Seu maior feito literário, A Guerra da Gália, não era apenas um registro histórico. Era uma peça de propaganda cuidadosamente construída. Escrito em terceira pessoa, como se fosse um relato imparcial, o texto exaltava seus feitos, suavizava suas crueldades e apresentava cada batalha como um ato de defesa e justiça. Era a primeira grande narrativa política moldada para as massas. Enquanto outros lutavam por glória no campo de batalha, César conquistava também nos pergaminhos. Seus relatos eram enviados a Roma antes mesmo de ele retornar, moldando a opinião pública a seu favor. Os romanos liam e acreditavam. O Senado, acuado, via o povo se apaixonar por um herói que ele mesmo se narrava. Foi talvez o primeiro grande exemplo do uso da mídia como arma política. Um domínio tão sutil quanto perigoso. Ele não apenas fazia história, ele decidia como ela seria lembrada. Manipulação, genialidade, talvez ambos. O fato é que César entendeu antes de todos: quem controla a narrativa, controla o mundo. O primeiro triunvirato foi mais do que uma aliança. Foi um pacto sombrio entre três titãs que desejavam moldar Roma conforme suas ambições. Crasso, com sua fortuna incomparável. Pompeu, o herói militar idolatrado. E César, o político carismático e incansável. Juntos dominaram a república nos bastidores, dividindo cargos, leis e territórios como se Roma fosse propriedade privada. Mas alianças assim não duram. Eram três homens famintos pelo topo de uma escada onde só cabia um. Quando Crasso morreu numa campanha desastrosa contra os partas, o equilíbrio desmoronou. Restaram dois: César e Pompeu. A amizade virou tensão, a tensão virou suspeita, e a suspeita, guerra. Pompeu, agora apoiado pelo Senado, passou a temer o poder crescente de César. Já César sentia-se traído por um antigo aliado que, segundo ele, dobrava-se à aristocracia. O que começou como união estratégica terminou como ruptura mortal. César atravessou o Rubicão. Pompeu fugiu. Os dois ex-aliados tornaram-se arqui-inimigos em uma guerra civil que dividiria Roma ao meio. No fim, restava uma pergunta incômoda: César traiu Pompeu? Ou foi Pompeu quem o traiu primeiro? Na política de Roma, onde alianças eram moedas e lealdades se evaporavam com o vento, talvez não houvesse inocentes, apenas sobreviventes. Quando César chegou ao Egito, encontrou um império em crise e uma rainha exilada em guerra contra seu próprio irmão. Cleópatra, astuta e carismática, não era apenas bela, era uma estrategista nata. Envolveu César em um jogo de sedução e política. Enrolada em um tapete,
surgiu diante dele como uma aparição e conquistou não apenas sua atenção, mas seu apoio militar. César a colocou no trono, consolidando sua influência no Egito. Logo tornaram-se amantes. Tiveram um filho, Cesarião. Mas havia amor real nesse romance? Ou tudo não passava de uma jogada de xadrez entre dois mestres do poder? Cleópatra precisava de proteção. César precisava de uma base econômica forte e uma aliada no leste. O relacionamento escandalizou Roma. Seus inimigos diziam que ele queria se tornar rei ao lado de uma rainha estrangeira. A verdade talvez nunca seja conhecida. Mas uma coisa é certa: essa união mudou o tabuleiro do mundo antigo. O Egito tornou-se extensão da vontade de César, e Roma passou a vê-lo como alguém que começava a se afastar da tradição republicana. Foi paixão, política, ou ambos entrelaçados em uma trama tão ardente quanto perigosa? Júlio César recusava publicamente a coroa, mas concentrava em si todos os poderes que um rei poderia desejar. Nomeado ditador por 10 anos e depois vitalício, governava Roma com mão firme. Seus retratos surgiram nas moedas, algo jamais feito com vivos. Estátuas suas foram erguidas ao lado dos deuses, e durante as festividades da Lupercalia, Marco Antônio tentou lhe oferecer uma coroa diante do povo. Ele recusou teatralmente. Mas por que recusar um símbolo que já exercia? César sabia o peso do título de rei na alma romana. Desde a queda da monarquia, séculos antes, Roma odiava a ideia de realeza. Mas na prática, ele governava como tal. Nomeava magistrados, impunha reformas sem consulta, controlava o Senado com mão de ferro. A República existia no papel, mas não na realidade. Seria ele um reformador necessário, forçando mudanças em um sistema falido? Ou apenas um homem que disfarçava a tirania com populismo e carisma? O povo o amava, os senadores o temiam. E enquanto isso, César se tornava algo que Roma jurou nunca mais aceitar. Um rei sem coroa, coroado pelos aplausos e sustentado pela espada. Cada reforma de César, cada nova concentração de poder, plantava mais sementes de ódio no coração do Senado. Muitos se sentiam humilhados. A aristocracia, outrora soberana, agora era refém de um homem só. E nos corredores escuros do Capitólio, cochichos se tornaram complôs. Nomes foram murmurados em segredo. Juramentos foram selados em silêncio. Surgia então a conspiração que mudaria o destino de Roma. Homens como Cássio, Décimos e até Brutus, este último tratado como filho por César, passaram a se reunir em salas escondidas. Alegavam lutar pela liberdade, mas muitos também agiam por orgulho ferido, medo ou inveja. A pergunta que os movia era direta: como deter um homem que já dominava tudo? A conspiração crescia, invisível como um tumor. E César, tão astuto em campo de batalha, parecia cego dentro do Senado. Acreditava ser invencível. Ignorava avisos, sinais, sonhos, presságios. Talvez no fundo, achasse que seu nome já havia superado a própria morte. Mas os punhais se afiavam. Os inimigos não usavam armaduras, mas togas. E no coração do templo da República, preparavam o sacrifício do homem que ousara ser maior que Roma. 15 de março de 44 a.C. Os idos de março. O Senado estava reunido. César, embora avisado por presságios e conselheiros, entrou no prédio sorrindo, como se nada pudesse tocá-lo. Mas ao atravessar as portas, não encontrou aliados. Encontrou carrascos disfarçados de senadores. Cercaram-no e então a primeira lâmina rasgou o ar. Foram mais de 20 punhaladas, cada uma por um motivo diferente: liberdade, vingança, medo, poder. Brutus, aquele a quem César confiava como a um filho, também o apunhalou. Disse que César olhou para ele e murmurou: "Até tu, Brutus." Uma frase que atravessaria os séculos como símbolo da traição suprema. O corpo do homem mais poderoso de Roma caiu aos pés da estátua de Pompeu, o rival que ele havia derrotado. Um simbolismo cruel, como se a história cobrasse seu preço. Mas seria esse assassinato um ato de coragem política? Um grito desesperado pela República? Ou apenas uma emboscada covarde,
feita por homens que temiam perder seus privilégios. A morte de César não foi o fim de um homem. Foi o estopim de um novo conflito. Roma, ao contrário do que os conspiradores imaginaram, não renasceu com seu sangue. Ela ardeu. Quando o povo romano soube da morte de César, a cidade explodiu em dor. Não era apenas um general que havia caído. Era o homem que lhes deu pão, voz e esperança. Muitos choraram como se tivessem perdido um pai. Os senadores, que esperavam ser aplaudidos como salvadores da liberdade, encontraram o desprezo das massas. Foram vaiados, ameaçados, perseguidos. O luto tomou as ruas. O ódio se inflamou. Durante o funeral, Marco Antônio, em um discurso inflamado, leu o testamento de César. Nele, o ditador deixava parte de suas riquezas ao povo, além de terrenos públicos. A multidão enlouqueceu. O corpo de César foi cremado ali mesmo, às pressas, com tochas improvisadas e lágrimas verdadeiras. Roma chorava, mas não pela República. Aquele que fora acusado de tirania agora era visto como mártir. E os assassinos, autoproclamados heróis, tornaram-se vilões. A cidade entrou em estado de ebulição. O povo amava César porque ele os via, os entendia, e agora sentiam-se órfãos. A tentativa de salvar a República matou sua última chance de sobrevivência, porque mesmo morto, César se tornava ainda mais poderoso. O povo não queria liberdade, queria César de volta. E isso mudaria tudo. A morte de César não encerrou sua influência, a fortaleceu. Como uma chama que se alastra após ser apagada, sua imagem se tornou símbolo. Um mártir, um mito, um arquétipo de poder absoluto. Os que o mataram pretendiam salvar Roma, mas plantaram as bases do império. Seu nome foi santificado, suas ideias levadas adiante por seu herdeiro adotivo, Otaviano. Otaviano, jovem, calculista, frio, entendeu que o sangue de César não podia ser ignorado. Usou o nome do tio-avô como bandeira. Fez-se chamar filho do divino Júlio. Declarou César como Deus. E pouco a pouco, construiu o império que mudaria o mundo por séculos. César não viu o império nascer, mas foi seu arquiteto invisível. Sua morte foi apenas a primeira pedra. Roma deixou de ser república, não quando ele assumiu o poder, mas quando ele tombou e ninguém mais soube como reconstruir o que fora perdido. César construiu a eternidade porque entendeu algo simples. Homens morrem, mas ideias bem contadas vivem para sempre. Ele moldou seu legado com palavras, glórias e sangue. E mesmo com o corpo frio, seu nome incendiava corações e dividia lealdades. Um morto que ainda comandava. Pouco tempo após a morte de César, os punhais que o derrubaram começaram a se voltar contra seus donos. Um a um, os conspiradores enfrentaram o mesmo destino que impuseram a ele: o exílio, o desprezo, a morte. Cássio e Brutus, os dois principais articuladores, tentaram fugir para o Oriente e reunir forças. Sonhavam em reconstruir a República, mas encontraram apenas batalhas perdidas, desconfiança e o peso crescente de um nome que não morria. Na Batalha de Filipos, cercados e vencidos pelas tropas de Otaviano e Marco Antônio, ambos tiraram a própria vida. Brutus caiu sobre sua espada, a mesma que usou contra César. Cássio preferiu não esperar o fim e se matou antes da derrota final. Os outros senadores envolvidos também não escaparam. Alguns foram assassinados, outros banidos, e todos apagados da história como traidores. Parecia uma maldição, uma punição dos deuses. Mas, na verdade, era apenas o reflexo da nova ordem que César deixara como herança. Seu nome agora era sinônimo de poder, e o mundo não aceitava mais o retorno à velha república. Os assassinos de César imaginaram que matariam um homem, mas mataram uma era e abriram as portas de outra ainda mais implacável. Roma, ferida pela guerra civil e pelo luto, procurava um novo guia. Encontrou em Otaviano, herdeiro de César, uma figura que parecia jovem demais para liderar, mas escondia a frieza de um estrategista letal. Com astúcia, Otaviano destruiu Marco Antônio, usou Cleópatra como vilã e unificou Roma sob sua autoridade.
Em 27 a.C., recebeu do Senado o título de Augusto, iniciando oficialmente o Império Romano. O Senado ainda existia, sim, mas já era apenas uma sombra. O poder real estava nas mãos de um homem. Júlio César havia morrido sem ser imperador, mas foi ele quem pavimentou cada centímetro da estrada que levava ao trono. Suas reformas, suas guerras, sua concentração de poder, tudo isso mostrou ao mundo que um único líder era mais eficaz que dezenas de políticos divididos. Roma prosperou. A Pax Romana começou, mas a liberdade ficou para trás. O império nasceu com a promessa de ordem e grandeza, e por séculos cumpriria essa promessa, ao custo da república. E tudo porque, um dia, um homem ousou sonhar além dos limites impostos. Júlio César não foi o primeiro imperador, mas sem ele não haveria império. Sua sombra se projetava sobre os séculos. A imagem de Júlio César se fragmenta como um espelho quebrado. Para alguns, ele foi o salvador de Roma, o único capaz de enfrentar a corrupção senatorial e devolver dignidade ao povo. Um homem à frente de seu tempo, reformador, visionário. Para outros, ele foi o coveiro da liberdade, um tirano disfarçado de herói que destruiu a república com discursos doces e mão de ferro. Sua trajetória é um campo de batalha moral. Cada decisão sua pode ser vista sob dois prismas: a conquista da Gália, genocídio ou glória; o populismo em Roma, generosidade ou manipulação; a travessia do Rubicão, coragem ou traição. Historiadores antigos e modernos ainda debatem. Poetas o cantam como semideus. Ditadores o citam como modelo. Filósofos o questionam. O próprio nome César virou título. Os Kaisers da Alemanha, os czares da Rússia. Todos beberam de sua imagem. Todos o imitaram de alguma forma. Ele não foi só um homem, foi uma ideia, uma força, um marco. E é isso que o torna eterno. Não importa de que lado você esteja. O debate sobre quem foi Júlio César não é apenas histórico, é pessoal, porque nele vemos refletido o eterno dilema humano entre ordem e liberdade. Imagine Júlio César nos dias de hoje. Um homem com seu carisma, sua ambição, sua habilidade para manipular multidões. Ele teria milhões de seguidores nas redes sociais, dominaria manchetes, seu rosto estaria em outdoors, seus discursos seriam estudados, replicados, viralizados. Talvez governasse uma superpotência. Talvez fundasse um império digital. Mas, acima de tudo, ainda seria amado por muitos e odiado por outros tantos. No espelho do tempo, César não parece tão distante. Líderes modernos, autocratas, populistas e até reformadores seguem trilhas semelhantes. O uso da propaganda, a concentração de poder, o culto à personalidade, tudo isso ainda ecoa em nossas sociedades. Se estivesse vivo hoje, seria lembrado como um gênio político ou julgado por crimes de guerra? Teria recebido o Nobel ou enfrentado tribunais internacionais? A linha entre herói e vilão continua tênue, tal como na Roma antiga. César é o reflexo de uma humanidade dividida entre razão e emoção, entre o desejo de segurança e o clamor por liberdade. Ele não é apenas uma figura do passado, é um espelho. E ao olhá-lo, vemos algo de nós mesmos, o eterno conflito entre o que queremos e o que estamos dispostos a aceitar para conseguir. No fim de tudo, resta apenas o silêncio da dúvida. Júlio César foi muitas coisas: soldado, político, amante, escritor, ditador, reformador, assassinado e adorado. Tentou moldar Roma à sua imagem e, no processo, moldou o próprio mundo. Mas sua verdadeira face, essa ninguém jamais definiu com certeza. Ela muda conforme quem a observa. O patriota vê um salvador, o republicano, um traidor, o povo, um benfeitor, o Senado, uma ameaça. A história o retrata como sombra e luz, glória e ruína. A verdade talvez esteja em todas essas versões, ou em nenhuma delas. César representa o dilema eterno do poder. É possível mudar o mundo sem se tornar tirano? É possível governar muitos sem esmagar alguns? Ele tentou, venceu e pagou com a vida. Seu corpo caiu,
mas seu nome permaneceu. Vive nos livros, nos palácios, nos discursos e principalmente na imaginação. Agora que você conhece os dois lados, o herói e o tirano, o homem e o mito, cabe a você decidir. Qual é a verdadeira face de Júlio César? Foi ele o maior dos romanos? Ou o último aviso antes do império da ambição? A resposta não está na história, está em você. E assim, no rastro de sangue, glória e ambição, encerramos a jornada daquele que ousou sonhar com um destino maior que a própria Roma. Júlio César não foi apenas um homem, foi um furacão de vontades, um arquiteto da eternidade, alguém que transformou o impossível em inevitável. Ele não esperou que a história o chamasse. Ele foi até ela, tomou-a pelas mãos e a escreveu com espada e tinta, com coragem e ousadia. Mas o que mais impressiona não é o que ele fez, é o que ele deixou. Um império, um legado, uma ferida e uma pergunta que atravessa séculos como um sussurro eterno. Vale a pena sacrificar a liberdade em nome da ordem? Vale a pena romper com tudo para mudar o mundo? César morreu pelas mãos daqueles que mais confiava, mas ironicamente foi na sua morte que ele venceu, porque seu nome jamais foi enterrado. Ele vive na memória, nos livros, nas estátuas e agora dentro de você. A escolha que o mundo antigo não soube fazer, agora está nas suas mãos. Ele foi um herói ou um tirano. A história está viva e você acabou de olhar nos olhos dela. Agora nunca mais será o mesmo. Se essa história te tocou, se em algum momento você se sentiu dentro de Roma, caminhando entre as sombras do Senado, ouvindo os gritos do povo e sentindo o peso da ambição de César, então eu te peço algo simples, mas poderoso. Deixe seu like e se inscreva agora. Esse conteúdo foi feito com alma, com pesquisa, com entrega total. Não para te entreter, mas para te transformar. Porque aqui cada vídeo é uma viagem no tempo, uma nova forma de enxergar o mundo, o poder e até a si mesmo. E se isso te deu algo, conhecimento, emoção, arrepio, então retribua. Um like seu é o que permite que essa história continue sendo contada. Uma inscrição sua é como uma tocha acesa no meio da escuridão, mostrando que ainda existem pessoas que querem mais do que o superficial. Junte-se a essa comunidade que não assiste, vive a história. Transforme o seu tempo em sabedoria. Clica no gostei, se inscreve e vem fazer parte dessa legião que pensa, sente e evolui a cada narrativa. Nos vemos no próximo capítulo.